Gravando. Olá a todos e todas que irão assistir esse programa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Né? Meu nome é Guilherme. Né? Hoje quem comanda, né, o canal Mesa de Debates, né? Canal que tem como um dos objetivos voz e aos setores progressistas, né, incentivando os debates, as diferentes opiniões e tudo mais, né. Hoje aqui, né, vamos dar continuidade ao debate das eleições, né, do segundo turno, que aconteceu mais ou menos 2 semanas atrás, né. E convidamos aqui o professor Tony Leão, né, para poder dividir um pouco o conhecimento com a gente, fazer a discussão, fazer o debate, que acho que é de extrema importância. Professor, antes da gente entrar na entrevista propriamente dita, por favor, se apresente-se. Então, eu sou o Tony Leão, né, como foi falado, sou professor da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, sou historiador, né, e também tenho uma atuação, além da atuação acadêmica, né, tenho uma atuação nos movimentos sociais em Belém do Pará, né, particularmente educação popular, né, e movimentos de cultura popular também. Estamos aí para contribuir com o debate. Agradeço, Guilherme, o convite, inclusive, e boa sorte aí na tua página. É muito importante que esses debates ocorram, né? Fundamental. Sim, muito obrigado e vamos lá. Professor, depois do segundo turno, é correto afirmar que confirmou o fortalecimento de uma direita mais tradicional em cima da direita bolsonarista? Uhum. Boa pergunta. Bom, de uma maneira geral, sim, né? Os números eles mostram isso, né? Pelo menos do ponto de vista de números, né? De números de prefeituras, de números de vereadores, o que se percebe é que houve um crescimento daquela direita dita mais tradicional, né? Por exemplo, o DEM, né, teve um crescimento, manteve e cresceu, né? Até o PSDB também, e isso, né, é um fato que a gente percebe do ponto de vista numérico, número de prefeituras, número de vereadores, né? O que não dá para saber exatamente o que esse crescimento do ponto de vista numérico vai representar do ponto de vista qualitativo, né? Da correlação de força para os próximos anos, principalmente no que diz respeito às eleições presidenciais. Agora, de fato, né? De fato, as eleições elas mostraram que, no geral, houve uma preferência para um discurso de direita, vamos dizer assim, mais tradicional, né? Uma direita clássica, né, como alguns chamam, e um pouco menos, bem menos, comparado às eleições para presidente, as últimas eleições para presidente, para um discurso de uma extrema-direita mais radical, mais associada ao bolsonarismo, né, e ao Bolsonaro. Então, esse é o cenário que nós temos do ponto de vista dos resultados das eleições, e é necessário que se avalie, né, se isso vai ser uma tendência, né, persistente, que possa significar, por exemplo, de fato, uma derrota política para o bolsonarismo, ou se isso é um fenômeno de características mais conjunturais, né, decorrente da conjuntura, da pandemia, né, de um desgaste muito grande que o governo tem tido em alguns setores, né, talvez um cansaço em relação a algumas temáticas, né, como as temáticas de cunho mais dos costumes, por exemplo, né, apesar de que essa direita tradicional, dita tradicional, ela também assumiu esse discurso para si, né, o discurso, por exemplo, em alguns casos, de caracterizar as candidaturas de esquerda como abortistas, né, naquele sentido, né, tosco em relação a esse tema, né, ou que são contra a religião, que são contra a Bíblia. Então, ao mesmo tempo que há
uma diminuição, digamos, da potência desse setor da extrema-direita do bolsonarismo, há também uma assimilação e uma incorporação de determinadas pautas por essa direita mais clássica, que a gente sabe também que do ponto de vista da economia, das formas de fazer política, não tem uma grande diferença, né? Seria mais ou menos isso. Você falou da incorporação de algumas pautas, de alguns discursos que particularmente eu considero bastante raso, né? Como taxar a esquerda como esquerda abortista, né? Embora a gente seja a favor do aborto, né? É, e você acha que essa direita tradicional ela faz isso para poder recuperar a base dela perdida para o bolsonarismo? Eu acho que são várias questões, né? Primeiro, a direita tradicional, a gente não pode esquecer que a direita tradicional é direita, né? Então ela comunga com a direita dita neofascista, né? Especificamente o bolsonarismo, uma série de valores, né? Uma série de visões de mundo que são as visões tradicionais do pensamento conservador, né? No Brasil, um país que tem uma longa, né, tem estruturas de longa duração relacionadas ao racismo, ao machismo, né, à homofobia, etc. Então, essa direita, a primeira questão é que essa direita ela comunga muito dessas pautas, digamos assim, ela concorda com essas pautas, né? O que talvez diferencie não é concordar ou discordar, é a performance, né? O bolsonarismo, né, a extrema-direita, ele incorporou, né, na sua performance essa temática como ponto central, né? A temática dos costumes, a temática da anticorrupção, né? Fazendo um discurso, né, de uma política de outsider, né? Ou seja, o Bolsonaro se colocava como um político, entre aspas, novo, né? Apesar de que todo mundo sabe que ele não era um político novo, ele estava aí há décadas na política, mas o seu discurso era um discurso de política de um político novo, que se colocava como uma novidade, como um político novo, exatamente para, digamos assim, limpar, entre aspas, a sujeira que existia na política nacional. Então, o tema dos costumes, o tema da anticorrupção, ele também tem uma funcionalidade para esse discurso que se coloca como novo, né? Ora, se você se coloca como igual a tudo que está aí, você não pode fazer diferente. Então você tem que dizer, né, que você é novo, você tem que se colocar como novo para arrumar tudo que está aí, para limpar tudo que está aí. Então, os discursos morais, né, dentro da política, eles têm esse papel, né, de dar uma ideia de limpeza, de renovação moral, que a gente sabe que, na verdade, não é uma renovação moral, é uma renovação moralista, né, é, é um discurso que apesar que tem uma funcionalidade, mas a gente sabe muito bem o que existe por trás desse discurso, né? As relações de poder e as necessidades de conquista mesmo do Estado. Então, não sei se eu estou me alongando muito, mas essa direita dita tradicional, ela comunga com isso, só que ela utiliza de uma maneira talvez diferente, né? E agora eu acho que ela, percebendo que existe um capital importante dentro desse discurso, né? Ela incorporou muito mais isso, né? Seria mais ou menos essa lógica, tá? Sim. É, pelo menos um dos motivos que eu vejo que o Bolsonaro se elegeu, né, é para aplicar a agenda de ataques, né, contra a classe trabalhadora, tipo, proposta inclusive pelo golpe, né, como Uhum. continuidade. Posso te dizer, né, que um dos motivos do enfraquecimento do bolsonarismo é que o bolsonarismo não está dando conta de aplicar essa agenda de ataques. Aí a burguesia está pensando em trocar o bolsonarismo por uma outra coisa. Olha, é, também, né? Isso é tudo muito complexo no cenário que a gente vive hoje em dia, né? Infelizmente, eu acho que não tem uma resposta, ninguém tem uma resposta cabal para nenhum desses pontos que tu colocas.
Assim, bom, todo mundo sabe que o Bolsonaro não era a opção, né? Opção número 1 do mercado, né? Do capitalismo global, das elites nacionais, né? Por acaso, né? Por fatores de ordem conjuntural, que a gente sabe muito bem, né? O golpe, a prisão do Lula, a famosa da facada, a história da facada, enfim, o Bolsonaro acaba, né, se tornando a opção, a única opção que acabou para onde convergiram, né, todos os setores da direita brasileira, desde a direita liberal, né, aquela mais clássica, até essa direita fascista mesmo, de cunho claramente fascista ou neofascista. Então, dizer que o Bolsonaro não está dando conta de cumprir a agenda do mercado, né, a agenda do capitalismo, né, eu acho que ele está dando conta, porque as principais, né, até agora pelo menos, né, as principais demandas do mercado, elas estão ocorrendo. Né? Você percebe, por exemplo, o avanço, né, da destruição da Amazônia, do Pantanal, né, desse capitalismo predatório, latifundiário, né? Você percebe toda a questão, por exemplo, da tentativa de que não está indo talvez como eles queriam, né? Mas as várias tentativas de flexibilização da legislação ambiental, a perseguição aos órgãos do próprio governo que cuidam da defesa do meio ambiente, né? As privatizações, a flexibilização agora do Banco Central, né? E o principal, o fato de que o governo não abriu mão ainda, né, da questão do teto dos gastos, né, até agora. Então, eu acho que o problema maior da burguesia nacional e do capital internacional em relação ao Bolsonaro não é que ele não siga a cartilha, né, junto lá com Guedes. É talvez a maneira tosca que ele tem mesmo de fazer política. E isso cria um permanente cenário de crise política, né? E, né, isso dificulta, digamos assim, a agenda política em geral e a agenda neoliberal em particular. Eu acho que o elemento fundamental, que é o elemento que que vai ser fundamental nos próximos meses e anos, é exatamente até que momento o governo Bolsonaro vai por exemplo, segurar, né, a legislação do teto dos gastos públicos, por exemplo, num contexto de pandemia, né, num contexto de desemprego crescente, né, num contexto de crescimento da informalidade do trabalho e da superexploração do trabalho. Então, isso talvez seja o fiel da balança, né? Em que momento, até que momento a agenda neoliberal vai continuar, mesmo num contexto de total destruição da vida dos trabalhadores, da inflação, né? Isso pode significar, inclusive com o fim da assistência, né, emergencial que foi elaborada por força da oposição, né, que o governo Bolsonaro queria dar apenas R$ 200 e que agora vai acabar. Então, esses são os elementos, eu acho, que são mais importantes, inclusive para a esquerda refletir sobre isso, que podem levar ou não a um enfraquecimento do governo. Né? A questão da vacina, né? A demora do governo em se posicionar de uma maneira clara em relação a um calendário de vacinação, a oposição, né? O delírio de um governo totalmente fundamentalista e literalmente delirante em relação à questão da saúde pública no país. Então, esse delírio, essa loucura, literalmente, né, esse fundamentalismo neoliberal é que vai definir, inclusive, talvez até a própria manutenção do Bolsonaro, inclusive em um setor da burguesia que pode querer se livrar de um político que causa mais problemas do que propriamente outra coisa, né? Agora, mudando um pouco de assunto, né? Você falou, então é correto, por exemplo, falar que nessas eleições a população, né, de modo geral, se manteve à direita, né? E o que a esquerda precisa fazer
para reverter, para trazer o povo, para trazer os trabalhadores para a esquerda? Uhum. É, não posso dizer que a população, assim, do ponto de vista meramente eleitoral, né, que são questões, são vários âmbitos, né? Você tem os dados eleitorais, né, que muitas vezes são conjunturais também, claro que são importantes, óbvio, né? E eles são importantes também porque o número de prefeitos, o número de vereadores, por sua vez, vai significar uma base fundamental, né, posterior para a eleição de deputados estaduais, deputados federais, senadores e o próprio presidente, né? Então, por exemplo, se a gente perceber que o PSDB, o DEM, sobretudo o DEM, PSDB, né, o PSD foram partidos que cresceram ou pelo menos mantiveram, né, uma base de numérica eleitoral muito importante, e enquanto que o PT, por exemplo, perdeu prefeituras, uma quantidade muito grande de prefeitura, né? Em 2016 ele tinha 254 e caiu para 183, por exemplo, agora em 2000. Então isso de fato representa uma tendência, né, do eleitorado, né, da classe trabalhadora que vota digamos assim, em pelo menos ficar do lado de uma direita mais estável, digamos, aquela direita menos fanfarrona, como é o caso do Bolsonaro, ou pelo menos, né, menos instável, né, digamos. Agora, se isso significa que a população, né, tem a ver com o que eu falei anteriormente, né, se isso significa que a população é tendencialmente de direita, é outra coisa, porque o que vai determinar isso é exatamente esse conjunto de elementos da crise imediata que nós vivemos agora, que é a crise sanitária, né, que é o desemprego, né, que é a inflação. Né? As pessoas elas estão sentindo no seu cotidiano esses elementos. Né? E esses elementos são elementos práticos, que eles estão para além dos debates ideológicos. Né? O camarada vai no supermercado e ele percebe que R$ 200 não dá para comprar nada mais. Né? Compra muito pouco, R$ 300. Então ele vai, e o salário mínimo, que não teve ganho real, como a gente sabe, né? Não dá conta, ele não consegue sobreviver. Né? A conta de energia elétrica cresce permanentemente. Houve já um outro aumento agora. Então isso vai pesar não, pesa, já está pesando, nesses setores trabalhadores, que muitos deles que estão desempregados, estão na informalidade, né, trabalham na rua, né, e continuam vivendo os mesmos problemas de sempre, violência urbana, transporte público precarizado, né, e aí além de tudo isso, uma pandemia, né, e todo o contexto que a gente vive. Então, esse cenário, digamos, o cenário da vida concreta, né, o cenário da vida real, ele é muito mais importante que o campo das posições ideológicas, né? Para o sujeito, para o cidadão comum, né, para o sujeito comum, para o trabalhador, por exemplo, para os mototaxistas das cidades brasileiras, para o vendedor de bombom, para o camarada que está vendendo bombom no sinal, esses são aspectos essenciais, porque eles pesam na vida dele diretamente, né? Então, isso, né, pode ser um elemento, aliás, pode não, é o elemento, né, fundamental pelos quais a esquerda, né, deve restabelecer uma conexão com essa classe trabalhadora, né? Uma conexão que foi perdida, a gente sabe historicamente aí, né, já há muitos anos, né? Uma conexão que foi perdida, por exemplo, pelo maior partido de massas até então que nós tínhamos, que era o PT, né? Que por sua vez não foi ainda construída com toda a sua força pelos novos partidos, como por exemplo o PSOL, né? Então nós estamos num cenário no qual esses setores da sociedade eles acabam estando os sujeitos, né, os sujeitos políticos que se aproximam desses setores da sociedade são sujeitos políticos fora do âmbito da esquerda, em geral, como, por exemplo, as igrejas evangélicas, né, que assumem muito do papel que antes os clubes de mães, os centros comunitários de periferia, né, os centros de lazer da periferia, as igrejas mesmo, ligadas um pouco à teologia da libertação, né? Essas novas igrejas,
elas assumem esse papel que era antes da esquerda, né? Então nós estamos afastados desses sujeitos, de fato, né? Por exemplo, os ditos evangélicos, né, que são muito heterogêneos, na verdade, não são uniformes, mas os ditos evangélicos, eles são uma verdadeira incógnita para a igreja, né? Eu posso te dar um exemplo pela eleição de Belém, né? Você sabe que em Belém o PSOL ganhou, né? O Edmilson Rodrigues com Edilson Moura, o vice dele, que é do PT. Então, a chapa PSOL e PT aqui, a gente conseguiu, né, ganhar de um candidato da extrema-direita, ligado totalmente bolsonarista, apesar de que o Bolsonaro, né, ficou meio ambivalente, se apoiava ou não apoiava, mas ele era bolsonarista, né? E o que a gente percebeu aqui é que, por exemplo, a ida do candidato bolsonarista para o segundo turno foi algo que ninguém adivinhou, avaliou. Por quê? Porque possivelmente, né, uma hipótese, possivelmente esse candidato ele conseguiu para o segundo turno em boa parte por conta dos votos religiosos da periferia. Isso é uma hipótese que circula, né, dentro das análises. Mas ele não estava é, é, nas pesquisas que foram veiculadas. Ele foi uma surpresa ele ter ido para o segundo turno. Então, continua sendo uma incógnita para a esquerda, digamos assim, uma interrogação para a esquerda, como pensa esse grande conjunto, né? Claro que ele não é definitivo, mas é um conjunto importante, por exemplo, dos evangélicos nas periferias da cidade. Ao mesmo tempo que a gente sabe também que muitos evangélicos, sobretudo no segundo turno, votaram no Edmilson, né, na chapa do PT e do PSOL, né? E isso foi importante, inclusive muitos evangélicos se manifestaram nas redes sociais, se manifestaram nas ruas. Então, é um elemento que mostra, eu acho que mostra fundamentalmente, mais do que uma posição dos evangélicos para o lado A ou para o lado B, para a esquerda ou para a direita, na verdade, o nosso desconhecimento ou o nosso pouco conhecimento das esquerdas junto a esses setores, né? Nós tínhamos uma teologia, que era a teologia da libertação, a esquerda tinha uma teologia, por exemplo, e continua tendo, né? Ela é válida ainda, mas nós, hoje em dia, frente a uma teologia que é muito forte na periferia, que é a teologia da prosperidade, né? Nós não temos um contraponto efetivo, real, dentro dessas comunidades, né? Nós não conhecemos. Da mesma forma como nós não estamos dentro, por exemplo, dos setores policiais, das polícias militares, né? Ou estamos muito pouco dentro das polícias militares, né? Que é uma outra agenda aí, a agenda da segurança pública, que só tardiamente a esquerda começa a discutir, né? Então, olha só, veja bem, eu poderia citar pelo menos esses três setores da sociedade, né? Os informais, né? Os setores religiosos, neopentecostais, e os setores ligados à segurança pública, que são três setores importantes e massivos que eu acredito que a esquerda não se encontra enraizada ou se encontra muito pouco situada para fazer um debate olho a olho, franco, honesto, para além das lacrações de Facebook, né, para além das lacrações da rede. Então nós temos que nos enraizar, né? Enquanto a esquerda não se reenraizar junto aos sujeitos sociais, a situação vai continuar complicada, será sempre uma interrogação. Sim. E é isso. Então, posso dizer que esse cenário, então, é temporário das eleições, porque o Brasil, né, está virando um barril de pólvora que provavelmente ano que vem estoura? Com certeza o Brasil é um barril de pólvora, né? Se ele vai estourar ou não ano que vem, eu não sei. É bem provável, né? Tudo indica que sim, mas a gente não pode adivinhar o futuro. Agora sim, se é um cenário temporário ou não, vai depender muito da nossa posição das esquerdas dentro desse cenário, né? Vai depender, vai depender, por exemplo, do que nós fizemos aqui em Belém, numa campanha muito forte, né? De ir para a rua, apesar da pandemia, né? Todo mundo ir para a rua, todo mundo conversar com as pessoas, todo mundo dialogar, todo mundo fazer né?
o debate nas bases, onde de fato as pessoas estão na periferia, né? Então vai depender disso, né? É difícil saber o que é que vai. Realmente é muito difícil ter uma avaliação. Eu acho que a única coisa que é correta dizer é que o cenário ele é permanentemente de crise, né? E a crise, ela não há nada que a gente possa dizer assim que prometa que essa crise vai acabar, né? A não ser que de repente amanhã o Bolsonaro resolva acabar com o teto de gastos, estabelecer caso nós tenhamos o que parece uma segunda onda da Covid, da pandemia, caso o Bolsonaro resolva milagrosamente estabelecer uma renda básica para toda a população, né? E estabelecer um tipo de plano né, de bem-estar social emergencial, a não ser que ele não faça isso, que a gente é bem provável, sabe-se que ele não vai fazer. O cenário é continuar na crise, é continuar numa situação muito ruim mesmo. A gente percebe isso conversando com as pessoas e olhando nas ruas. Basta a gente andar, né? Não precisa fazer uma reflexão filosófica, abstrata. Na verdade, a gente tem que andar na rua. Se a gente anda na rua, se a gente parar no sinal, a gente percebe como as pessoas estão, né? As pessoas estão no nível de estresse, no nível inclusive, de sofrimento psíquico, né? Absurdo, né? A quantidade, por exemplo, se você for perceber a quantidade de pessoas, né, literalmente surtando, né, com depressão, com síndrome do pânico, com crises de ansiedade. Isso a gente sabe porque a classe média, né, vai fazer tratamento psicológico e nós temos conhecimento sobre essas questões. Mas como é que funciona isso para a população? Para a população que não pode pagar um psicólogo, por exemplo, né? O que vai acontecer? Para onde essa pressão, né, da miséria e do caos vai levar a população em algum momento, né? Seria mais ou menos o barril de pólvora mesmo, como tu disseste. Sim. Professor, dá para prever algum resultado para 2022 em cima dos resultados das urnas das eleições de 2020? Eu acho que o que dá para prever é que, de fato, o Partido dos Trabalhadores ele já começou, parece, né, a fazer uma avaliação, né, assim, da conjuntura, apesar de certa maneira das lideranças negarem, né, que houve uma queda, mas houve, de fato, né, negável, né? Então, eu acho que dois cenários são possíveis, né? Eu acho que um cenário possível é que a gente consiga construir uma frente de esquerda, né? Que na minha avaliação ela tem que ser uma frente com o PT, mas na medida em que o PT assuma uma posição de enfrentamento, né? Enfrentamento à esquerda da crise, né? E que essa frente ela se fundamente principalmente numa posição de voltar às bases mesmo, né? Para quem não estava, que volte, né? E para quem já estava, que continue, né? E esse é o cenário. Eu acho que se a esquerda se dividir, ou se a gente constituiu, ou se constituir uma frente de centro-esquerda que queira apenas administrar a crise, né, de uma maneira mais num formato mais social-democrático, né? Eu acho que não resolve, né? Obviamente que a burguesia nacional, as elites nacionais, elas estão se arranjando, né? Elas têm uma vantagem, que a vantagem é essa que eu falei agora há pouco para você, que é o fato de que ganharam mais prefeituras, né? Ganharam mais vereadores, consequentemente, daqui a 2 anos, eles terão prefeitos e vereadores, né? Atuando diretamente, né? Junto com a população, né? De modo a ganhar votos, né? Então, eles estão na vantagem. Na verdade, eles nunca deixaram de estar na vantagem, né? O outro lado continua na vantagem, pelo menos desde 2016, né?
estavam na vantagem sustentado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo teve um recuo agora, mas eles continuam na vantagem, eles estão ganhando, né? É claro que isso é bem óbvio que eles estão ganhando, né? Se nós vamos conseguir dar uma resposta para isso, como aconteceu, por exemplo, na Bolívia, vai depender muito do nosso trabalho de base, né? E das nossas articulações num campo, né? Que ao mesmo tempo seja amplo, mas seja de esquerda, né? Tenha uma base antineoliberal, né? E se a gente for avaliar o que aconteceu na Bolívia, por exemplo, em relação a isso, né, o retorno do MAS para a Bolívia só foi possível muito mais pela permanente mobilização, né, indígena, dos trabalhadores, do proletariado indígena, do proletariado étnico, do que da própria atuação, né, convenhamos, do MAS, né, porque num primeiro momento, inclusive com a fuga do Evo Morales, do Lineira e dos ministros, né, e a recusa em assumir, por exemplo, né, a renúncia em escala de todos, o próprio movimento popular ficou um pouco sem saber o que fazia, né, mas ele resistiu, né? Então, essa resistência popular foi o que garantiu o retorno, né, um ano depois, por via eleitoral, né? Isso está muito claro. Inclusive, a própria realização das eleições na Bolívia só ocorreram porque em algum momento, depois de uma ou dois adiamentos, sob justificativa da pandemia, a população foi para a rua e falou, não pode adiar mais, que negócio é esse? Se adiar, a gente vai quebrar tudo, né? Então, a ameaça de levante popular foi que garantiu a realização das eleições e, consequentemente, a própria eleição do Arce, né? E, então, isso eu acho que é um exemplo, né, que a gente tem que trazer para cá, para o caso brasileiro. No nosso caso, eu acho que falta mesmo essa consistência de uma base, né? Essa consistência de um enraizamento, né, da militância junto à essa classe trabalhadora precarizada, né, na informalidade, né, todos esses setores que a gente acabou de falar agora, né? Nós não estamos junto com eles, nós não fazemos parte, aliás, nós fazemos parte do ponto de vista, né, da classe, do ponto de vista ideológico, mas nós não fazemos parte das suas sociabilidades, do seu cotidiano, né? E nem os antigos partidos como o PT, né, que já tem uma militância mais envelhecida, né, ainda não tem pelo menos não numa quantidade razoável, uma jovem militância, né? E nem os novos partidos, como o PSOL, por exemplo, que também tem uma base mais urbana, universitária, jovem, mas um pouco enraizado talvez na periferia, mas poderia ser bem mais que isso. Então é um desafio. Eu acho que o campo está aberto, né? Não tem ainda é difícil. Eu não me arrisco a fazer um prognóstico, não. Eu acho que a única coisa que nós sabemos é o que nós devemos fazer enquanto esquerda, que é voltar para as bases e fazer o trabalho de base e construir, buscar uma nova construção de hegemonia. Sim, já que você falou da esquerda, né, as chapas progressistas, mas sem uma estratégia anticapitalista clara, elas são prejudiciais para a esquerda? Desculpa, você pode repetir a pergunta? As chapas que são do campo progressista, com viés progressistas, mas sem uma estratégia anticapitalista clara, né, elas são prejudiciais para a esquerda? Pois é, eu acho que a gente tem que, claro, é importante avaliar a correlação de forças e a conjuntura, né? Uma frente de esquerda é fundamental, né? Uma frente de esquerda significa ter uma posição anticapitalista, né? Por mais que seja uma posição que entenda a conjuntura e o tempo, né? Das transformações sociais, né? Não pode ser voluntarista, digamos assim, nós não podemos ser voluntaristas e achar, por exemplo, que qualquer movimento, que qualquer fagulha, que qualquer
rua paralisada pelos mototaxistas obrigatoriamente já é um sinal de que a revolução socialista está chegando, etc. E tal. Eu acho que a gente tem que fugir do voluntarismo, a gente tem que ser estratégico, mas a gente tem que pensar a longo prazo, né, num projeto pós-capitalista, isso com certeza. Né? E volto, por isso que eu estou insistindo muito nessa questão, né? Você me faz perguntas sobre eleições e eu sempre te respondo com respostas que falam muito mais da base do que propriamente das eleições. Por quê? Porque eu entendo que as eleições elas são um momento e elas são um campo, elas são uma instância, né? E eu acho que o grande problema das esquerdas é exatamente acreditar que unicamente tudo se resolvia por via eleitoral, né? Acreditar que tudo podia ser resolvido por via eleitoral. Nós tivemos vários governos do PT e as coisas não foram resolvidas, né? E quando, né? Quando a elite nacional entendeu que não servia mais aquele governo de conciliação, botou para fora, como a gente viu, deu um golpe e botou para fora, né? Quando nós tivemos uma crise, né, uma agudização da crise, né, do capitalismo internacional, né, e que a burguesia percebeu que aquele sistema de conciliação significava reduzir os seus lucros, a burguesia fez o quê? Falou, olha, vamos tirar esse governo conciliador e vamos colocar um governo puro sangue, né? Um governo neoliberal puro sangue, que poderia ser desde um Alckmin da vida, aí não foi, não deu, não emplacou, então coloca-se um Bolsonaro fanfarrão, mas que tá aderindo a um neoliberalismo puro sangue. Então, eu acho que a grande questão é que colocar todas as forças apenas no campo eleitoral é um erro, né? Que a gente já viu que ele é problemático a médio e longo prazo. Então, é importante que se crie uma frente de esquerda para enfrentar, né, as próximas eleições, né? Com Lula ou sem Lula, mas tanto que seja uma frente de esquerda, né? E mais importante que isso, né, é que se crie um movimento, né, unificado de base da esquerda, né, uma retomada das lutas sociais. Né? Esse acredito que é o elemento mais importante, né? Que é uma coisa que os sujeitos políticos de esquerda no Brasil desaprenderam. Né? Se você for avaliar a história recente do Brasil, o PT ele é um partido que ele surge, né, a partir de uma base social, né, de novos personagens que surgiu em cena, né, num contexto de luta contra a ditadura, né, num contexto de luta sindical, sobretudo em São Paulo, né, num contexto de luta camponesa no sul do Brasil e na Amazônia, né, num contexto de luta camponesa também no Nordeste, né? Então, esse conjunto de elementos, né, é o que vai constituir a base fundamental do Partido dos Trabalhadores. Né? Os militantes históricos do Partido dos Trabalhadores na Amazônia, por exemplo, só para citar o nosso exemplo local aqui, eles são militantes históricos que vêm ou da luta sindical ou da luta camponesa, né, dos sindicatos rurais, ou da luta extrativista, por exemplo, no caso de Chico Mendes, né, mas também não só no Acre. Né? Então, esses sujeitos, eles são sujeitos de base. O PT só foi um partido massivo, literalmente, porque antes do partido existia essa massa, né? Existia essa massividade de sujeitos, né, lutando e se organizando. Então, no momento em que essa luta, né, e aí tem uma questão geracional também, tem uma questão do envelhecimento dos sujeitos, da burocratização, da institucionalização, né, e aí você perde a raiz entre o partido e os novos sujeitos sociais que vão aparecer na história do Brasil. Então, uma coisa é uma frente de esquerda que encare as eleições, né,
que nós temos aí um bom tempo para discutir ainda. Outra coisa é entender que se essa frente de esquerda não estiver enraizada numa base social que ganhe corações e mentes, e muito mais que ganhar corações e mentes, faça parte da vida desses sujeitos, as coisas não mudam, né? O Paulo Freire, como, né, citando aqui o Paulo Freire, ele já dizia, né, por exemplo, quando ele falava da pedagogia da libertação, né, e ele dizia que uma pedagogia da libertação, né, e a gente pode fazer uma relação associar isso a partidos políticos, né, as vanguardas, os partidos, dizia o Paulo Freire, né, uma pedagogia da libertação não é uma pedagogia para o povo, né? Uma pedagogia da libertação é uma pedagogia com o povo, do povo, né? E por isso que ele diz, né, que o povo, né, o próprio oprimido, né, o próprio subalternizado, né, o precarizado, ele há de ser, né, parafraseando o Paulo Freire, há de ser, né, o principal modelo para a sua própria redenção, né? Então, quem é o modelo para a redenção popular? É a própria população, né, que tem que se organizar nas suas bases, né? Não são exclusivamente, pelo menos, e não são unicamente os partidos e muito menos o campo eleitoral simples e puro, né? Então, eu acho que o debate ele é eleitoral, mas ele é para além do eleitoral, ele é muito mais amplo e eu acho que esse é o grande dilema das esquerdas hoje, né? Creio eu. Sim, mas em todo caso, todo modo, né, a gente pode dizer que a esquerda participou dessas eleições, né? Como que a esquerda pode... A primeira pergunta que eu faço, como você avalia eleitoralmente a atuação da esquerda, né? E como transformar a votação da esquerda em organização em luta, como muito bem você colocou? Essas são perguntas muito difíceis, sobretudo a segunda, né? Bom, como eu Uhum. avalio a posição da esquerda, é que nós tivemos pontos positivos, como, por exemplo, o próprio Boulos, né? É um caso positivo, né? Que, inclusive, é um sujeito que vem das bases sociais, né? É positivo no sentido, por exemplo, é positivo no sentido de que soube usar novas estratégias e acabou, né, indo para o segundo turno na maior cidade do Brasil. Então, nesse sentido, é positivo. É positivo aqui em Belém, por exemplo, onde a gente teve no primeiro turno, né, o PT, o PSOL, o PCdoB, né, o PDT, enfim, a Rede, a UP. No segundo turno, a gente teve a chegada do PSB, o PV e a Cidadania. Mas a partir de um programa, né, de esquerda, um programa que discutisse os temas fundamentais, imediatos. Inclusive, uma das propostas do governo do PT é criar uma renda básica para encarar, do PSOL, é criar uma renda básica para encarar a situação da pandemia aqui em Belém. Apesar de que a gente sabe que vai ser muito difícil, né? Então, eu acho que nós tivemos pontos positivos e tivemos pontos negativos, né? Por exemplo, Recife, né? Você teve uma divisão das esquerdas e nós tivemos, por exemplo, situações, né, complicadas no qual o próprio PCdoB, né, apoiando fazendo um discurso antipetista naqueles marcos, né, bolsonaristas, por exemplo, né? Eu acho que nós tivemos a conjuntura, ela foi muito diversa em cada região, né? E não é à toa que entre perdas e ganhos nós tivemos um crescimento relativo do PSOL e uma queda relativa do PT, né? Então isso mostra talvez que há uma tendência, né, para um rejuvenescimento, né, dos setores da esquerda, né? Agora, em relação à tua segunda pergunta, como é que a gente vai fazer, né, que digamos, esse campo eleitoral volte para as bases? Aí é difícil de responder, né? Porque isso depende de cada partido político, né? E eu acho que tem coisas que não vão mudar nunca. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, há setores dentro do PT que não vão mudar muito, nunca, porque nunca mudaram e vão permanecer atrelados meramente ao campo eleitoral, né, e tudo mais.
Mas eu acho que a gente tem que oxigenar todos os partidos de esquerda, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, porque eu acredito que para as próximas eleições, o tema, por exemplo, do Lula é um tema em aberto, porque a gente não pode simplesmente descartar o Lula, dizer que o Lula, por exemplo, não representa uma história importante da política da esquerda brasileira, é um equívoco, né? Mas também é uma incógnita, porque até agora, por exemplo, ele não pode sequer se candidatar, né? Então, existem questões práticas aí, por exemplo, se o STF vai liberar ou não a candidatura do Lula, né? Como é que o PT vai se posicionar dentro dos próprios meses? É difícil responder porque a eleição acabou de ocorrer e os dados ainda estão sendo jogados, né? A gente não consegue entender ainda o movimento das grandes legendas, né? É difícil entender ainda o movimento dessas grandes legendas, né? Seria mais ou menos isso. Sim, em cima do que você colocou, queria perguntar, né? Se é correto afirmar que o PT morreu ou não? Sim, eu acho que não é correto afirmar que o PT morreu, né? Claro que do ponto de vista eleitoral, há, obviamente, uma óbvia queda, né? Como eu falei, a gente falou anteriormente, né? Eu estou com alguns dados aqui. Em 2000, bom, o PT já chegou a ter 600 prefeituras, 500 a quase 600 prefeituras em outros momentos, né? Em 2016 eram 254 prefeituras, né? E agora caiu para 183, né? Da mesma forma também como houve uma queda no número de vereadores. Então, os números, eles são evidentes, né? Mas, por exemplo, em termos de total de habitantes, né? Cidades com uma quantidade razoável de habitantes que serão governadas pelo PT, né? Mesmo com essa queda, né? Houve um leve aumento. Em 2016, você tinha 6,33 milhões de habitantes governados pelo PT. Hoje você vai ter 6,45 milhões. Né? E também, apesar de que foi um levíssimo aumento, mas houve. Né? E também, de uma maneira geral, o PT manteve aí a casa dos 40% de votos, né? Onde ele concorreu, certo? Nas cidades com mais de 200 mil habitantes no Brasil. Então, perdeu, mas dizer que morreu, há uma longa distância, né? Não dá para falar isso, né? Obviamente, também porque você tem que considerar o fato que eu citei agora há pouco, o Lula, né? O lulismo, né? Você tem o PT e você tem o lulismo também, né? Que são coisas próximas, mas às vezes são se afastam também, né? Então, para o bem e para o mal, né? Há uma complexidade. Você tem ainda o lulismo, você tem o Lula, né? E considerando que as próximas eleições elas são eleições presidenciais, né? Você tem uma particular, né? Um especial peso desse fator, do fator Lula, né? Que como todo mundo sabe, nas últimas eleições, né? No processo de crescimento do bolsonarismo, ele era e foi o principal candidato e tinha chances, inclusive, de ganhar a eleição, e que, como todo mundo sabe, né, foi derrubado pelo Moro, né, claramente com objetivos políticos de evitar que o principal nome do PT fosse para as eleições. Então, não dá para dizer, é uma avaliação muito simplória dizer que o PT perdeu, que o PT morreu. O PT continua sendo continua sendo o maior partido das esquerdas. Né? Qual é o maior partido das esquerdas? Continua sendo o PT. Não deixou de ser. Caiu, efetivamente, mas continua sendo o PT. Continua sendo um partido que tem uma base organizada muito forte. Inclusive, se a gente for, você deve saber muito bem, né? Em São Paulo, por exemplo, se não fosse uma militância também petista na rua,
o Boulos não teria chegado onde chegou, né? Em Belém, aqui em Belém, onde a chapa PT, PSOL e PT ganhou, liderada pelo Edmilson Rodrigues do PSOL, né, com um vice, o Edilson Moura, do PT, não fosse, né, a militância do PT na rua, junto com a militância do PSOL, também, né, o cenário poderia ser outro. Então, ao mesmo tempo que você tinha hostilização nas ruas, porque as pessoas confundem, né, todos os partidos de esquerda com o PT, então as pessoas te xingavam de petista, né? Olha aí, sai daí, petista. Mas, ao mesmo tempo, era a militância petista que está com a militância do PSOL, que estava na rua garantindo votos, fazendo convencimento, né? Então, isso vai pesar. Né? Se a gente for lembrar, por exemplo, do vira-voto no segundo turno das últimas eleições presidenciais, né? O vira-voto, né? As pessoas na rua, né? Essa força que o vira-voto teve, né? E que refletiu nessa força que a militância teve para ir para a rua hoje em dia. Então, dizer que o PT morreu eu acho que é muito mais um discurso da direita que a esquerda não deve assumir. Eu acho que a esquerda tem que fazer a crítica, né? Tem que exigir, inclusive a esquerda do PT, né? Vamos pegar aí, por exemplo, a articulação de esquerda, né? Uma tendência interna do PT que é mais à esquerda, né? Ela mesma tem feito esse debate interno, claro que de uma maneira minoritária, bem minoritária, mas tem feito esse debate interno e tem exigido, né, o retorno do PT às massas, às bases, tem exigido uma posição mais à esquerda do próprio Lula, mas não abre mão do Lula, né? Então, eu acho que dizer apressadamente que o PT morreu é um erro político, um erro que esquece o fato de que o PT ainda continua sendo o principal partido de esquerda, com todas as suas limitações, com todos os seus erros e também com os seus acertos, né? E do outro lado também, não pode se dizer que o PSOL automaticamente já vai assumir o lugar que o PT tinha anteriormente, né? Mesmo com a ascensão de lideranças, né, como o Boulos, mas ao mesmo tempo a ascensão de lideranças do PCdoB, como a Manuela, em Porto Alegre, né? Mas não dá para dizer que a ascensão dessas lideranças e o fato de que o PSOL ganhou uma prefeitura em uma capital, que é Belém, né? E fez muitos vereadores, inclusive vereadores jovens, mulheres, negras, LGBT, né? Não dá para dizer que o PSOL já automaticamente já assume, digamos, a liderança. Não dá para dizer nem pelos números, muito menos pela capilaridade política, né? Dentro dos movimentos sociais. Então, talvez a gente esteja, talvez seja um momento de transição, de fato, né? Um momento de transição que pode levar futuramente, quem sabe, né, de fato, a uma consolidação desse enfraquecimento do PT, pode ser, né, mas não dá para adivinhar ainda. Mas, com certeza, o PT não morreu, ele continua aí como um partido importante que a esquerda tem que levar em consideração. Obviamente, senão as coisas não acontecem, né? Sim, novos partidos, né, se destacaram nessas eleições. Isso embaralha o jogo político nacional? Sim, sim e não, né? Eu acho que tem uma questão que é a questão da cláusula de barreira, né? A cláusula de barreira, ela determina que até 2030 ela enrijece as regras progressivamente, ela vai enrijecendo as regras em relação ao financiamento público de campanhas. A cada eleição, os partidos eles têm que conseguir um número, né, determinado de candidatos eleitos, né? E para que na eleição seguinte esse partido ele tenha acesso ao financiamento público e ele tenha acesso também ao horário eleitoral gratuito, né? Então, por exemplo, partidos como o PCdoB,
que são partidos tradicionais dentro da esquerda, estão na corda bamba em relação à cláusula de barreira, por exemplo, né? E isso, obviamente, que vai fazer com que esses partidos menores, eles, dentro da esquerda, mas também na direita, eles tendam a buscar soluções, como, por exemplo, a fusão entre partidos dentro do campo da esquerda ou até mesmo dentro do campo da direita, né? O PSOL, por exemplo, ele ainda é um partido relativamente pequeno, né? Apesar do crescimento. Então, ele também, permanentemente, né, fica nessa situação de depender do crescimento permanente para que não caia na cláusula de barreira, que, como eu disse, ela vai progressivamente, a cada eleição, né, enrijecendo o quantitativo que os partidos precisam adquirir para que na próxima eleição, para que na eleição seguinte, esse partido tenha o financiamento público de campanha e o espaço na propaganda pública, né? Isso, obviamente, que conta, né? Isso, obviamente, que vai fazer com que os partidos maiores, né, que têm uma maior quantidade de vereadores, uma maior quantidade de deputados, principalmente, eles, obviamente, vão ter mais financiamento e também espaço, né? E isso pode fazer com que, a médio e a longo prazo, até 2030, haja uma reconfiguração nesse campo das esquerdas, mesmo com o surgimento de novos partidos, tanto à esquerda, como, por exemplo, a UP, né, quanto à direita. Então, ainda é uma incógnita, né, se esse surgimento desses novos partidos ele vai se consolidar ou ele vai acabar levando a um processo de fusão posterior, né? Fusão que possa levar, por exemplo... E aí entra uma nova incógnita, né? No caso de fusão, né, os novos partidos da esquerda, por exemplo, eles vão preferir fundir-se com legendas como o PSOL, né? Talvez os mais à esquerda é bem provável, talvez, e isso poderia levar, talvez também, tudo no campo das hipóteses ainda, a um fortalecimento do PSOL, por exemplo, né? Então, são coisas que os próximos anos e meses vão ser importantes para a gente avaliar, né? Porque tem a questão da legislação também, que nós temos que analisar, né? Eu não estou com esses dados aqui agora, mas a gente sabe que é uma legislação progressiva. A cada eleição se estabelece uma cota e que se torna mais dura, mais rigorosa para a eleição posterior. Ok? Ok. Infelizmente, nós temos 2 anos ainda de governo do Bolsonaro, né? O que esperar desses 2 anos, caso não caia antes? Muito bem. Boa pergunta. Seria bom se a gente pudesse ter uma resposta, né, para ela. Eu, pessoalmente, eu não espero nada do governo Bolsonaro, porque eu avalio que o Bolsonaro ele é ruim em vários níveis, né? Ele é ruim no nível humano, pessoal, né, do indivíduo, né? O Bolsonaro, do ponto de vista do indivíduo, ele é uma pessoa ruim, né? É uma pessoa negativa, né? Ele e o seu núcleo familiar, sobretudo. Pessoas que só ascendem ao campo da vida política em momentos de crise agudas como essa que nós estamos vivendo, né? Crises agudas que levam a população à desesperança, ao desespero, à falta de perspectiva, ao abandono das utopias, né? Ao abandono dos projetos de médio e de longo prazo. E o desespero, a desesperança, mas sobretudo a forma aguda da desesperança, que é o desespero, né? Isso só leva ao quê? O delírio e a processos como o que levou à eleição do Bolsonaro, a brutalização das pessoas e a emergência de figuras como o Bolsonaro. Então, do ponto de vista da pessoa, eu acho que ninguém tem que esperar nada, né? Não, mas assim, do ponto de vista político. Do ponto de vista político e do governo, que aí eu ia chegar nele agora,
né? Também eu não espero, eu acho que não dá para esperar grande coisa, não, né? Nós vamos permanecer, acredito eu, com uma crise permanente por enquanto o governo enquanto o governo não perceber que essa crise permanente pode levar a própria queda do governo, né? Ou ele caia para um campo de tentar resolver no sentido de criar algumas estratégias de bem-estar social aí que levem o governo até o final até o final do seu mandato, né? O governo vai cair ou o governo não vai cair? Que eu acho que é a questão que tu quer me perguntar no final das contas, né? Isso. Eu ia chegar nela. Eu estava indo do pessoal para o governo, para a conjuntura. Isso vai depender da agudização da crise. Eu não vou me arriscar a dizer se ele vai ou se ele não vai cair, sinceramente. Porque teve vários momentos que parecia que o governo ia cair, né? Se a gente lembrar lá do mês de maio, junho, quando a pandemia estava num nível, né, de grande letalidade e o isolamento social era maior, e houve os panelaços, né, em várias partes do Brasil, panelaços da classe média, sobretudo, inclusive aqui em Belém, né, panelaços quase diários durante aí um período de 10, 12, 15 dias, você teve vários panelaços. Então, poderia-se dizer que naquele momento, quem sabe, né, o governo poderia cair, mas não caiu, né? Então, vai depender muito do cenário dos próximos meses, das próximas semanas e dos próximos meses que nós vamos ter. Sobretudo se a gente vai ter, novamente, uma crise aguda da pandemia, né? A crise aguda, porque a crise continua, né? Mas se ela vai se tornar aguda, se ela vai chegar novamente a cifras de milhares de pessoas morrendo, espero que não aconteça em qualquer caso, mas se ocorrer, né? E ao ocorrer isso, né, com o fim da assistência emergencial do governo federal, se de fato as pessoas vão entrar no nível de mobilização de rua ao ponto de anular e derrubar o governo Bolsonaro, né? Então, essa é uma possibilidade, mas é difícil dizer que ela vai ocorrer, né? Eu não gosto muito de dizer o que as coisas vão acontecer, porque às vezes a gente erra, mas é sim uma possibilidade. E aí, mais uma vez, vai depender, né, da organização dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais de esquerda, e, sobretudo, se eles vão estar antenados e conectados e enraizados nas bases sociais. Porque existe, inclusive, uma possibilidade da sobrevivência de um bolsonarismo para além do Bolsonaro, né? A médio e até longo prazo, quem sabe, né? Apesar de que uma direita mais clássica ganhou as eleições, mas o bolsonarismo também, assim como, né, o PT não do campo da esquerda não morreu, o bolsonarismo também não morreu, né? E também ganhou muitos votos mesmo onde perdeu. E também ganhou uma prefeitura, né, em Vitória, né, um delegado que ganhou a prefeitura em Vitória, né, no Sudeste. Então, ainda temos que pensar também numa eventual queda do Bolsonaro, uma possibilidade de radicalização à direita, né? E não só uma possibilidade de radicalização à esquerda, né? Dos movimentos da população na rua, da população em movimento, né? Então, é por isso que eu prefiro não dizer definitivamente o que eu acho que vai acontecer, porque realmente os cenários são muitos e as possibilidades estão em aberto, né? Sim. Pode-se dizer que você falou do bolsonarismo não vai morrer, algo parecido com o que está acontecendo com o trumpismo nos Estados Unidos? Talvez sim, mas é uma coisa que a gente vai ter que avaliar também nos próximos meses e anos. Por quê? Porque eu acho que, no caso, eu acho que aí
por isso que quando eu fiz a avaliação da pessoa, né, da figura do Bolsonaro agora há pouco, eu acho importante fazer essa avaliação, porque os movimentos fascistas clássicos e os movimentos neofascistas ou populismo de direita, não vamos entrar nesse longo debate aí conceitual, eles são movimentos, os movimentos neofascistas, eles dependem muito da liderança, né, da liderança carismática. E eles dependem muito da performance da liderança, da performance, da capacidade que a liderança tem de manter as suas bases em permanente mobilização, né? Manter as suas bases em permanente mobilização é uma característica fundamental, né, tanto do fascismo clássico como dos vários movimentos neofascistas que têm surgido, ou neofascistas, ou protofascistas, ou que se assimilam, se aproximam do fascismo, que é o caso do bolsonarismo e, creio eu, também o caso do trumpismo, né? O Trump, ele, podemos dizer que do ponto de vista da performance política, enquanto liderança, eu acho que ele é mais bem-sucedido. Vejam bem, eu estou dizendo que ele é mais bem-sucedido do ponto de vista da performance política. Eu não estou dizendo que ele não seja um delirante igual ao Bolsonaro. Mas do ponto de vista da performance e do efeito da performance política nas suas bases, ele é, creio eu, mais bem-sucedido, né? Tanto é que ele perdeu a eleição, porém, né, se cogita, né, os analistas cogitam a permanência de uma religião trumpista, né, de uma permanência de um movimento a longo prazo no qual ele já anuncia o retorno dele daqui a 4 anos nas eleições dos Estados Unidos, né? Então ele permanecerá vivo muito provavelmente, né? Ele permanecerá vivo muito provavelmente, e aí a gente vai saber se ele vai se fortalecer ou se ele vai perder a força no meio do caminho. O bolsonarismo, aí que eu percebo uma diferença muito forte, é que eu acho que do ponto de vista da performance, o Bolsonaro, ele é ruim do ponto de vista da performance, né? Até mesmo para o próprio bolsonarismo, né? Uma prova disso é que os candidatos que o Bolsonaro nominalmente apoiou, né? Ele apoiou, eu tenho os dados aqui, deixa eu ver se eu acho em algum lugar, não sei se eu vou achar, mas enfim, os candidatos que, tanto a prefeito como a vereador, que o candidato, que o Bolsonaro deu apoio nominal, a maioria deles perdeu as eleições, né? Então, quer dizer, houve aí uma quebra do potencial do carisma do líder, né, neofascista, que não conseguiu eleger aí a maior parte dos candidatos que ele defendeu, né? Então, veja bem, isso pode significar que o bolsonarismo como uma tendência política, ele vai permanecer, né? Mesmo que de repente, eventualmente, o Bolsonaro caia e até mesmo que o Bolsonaro permaneça, termine seu mandato, né? Permanecer para além até do próprio Bolsonaro, né? Que eu acredito que só permanece no poder mesmo porque a burguesia sustenta e a partir do momento que cair, vai ser jogado na lata de lixo da história, que é de onde ele nunca deveria ter saído. Professor, para finalizar, né, queria que você fizesse uma análise prévia da situação nacional para a gente fechar essa discussão. Uma análise prévia da situação nacional. Bom, eu acho que, em resumo, né, nós permanecemos em crise, essa crise vai se acentuar, ela vai se acentuar muito mais se a pandemia, o impacto da pandemia, como parece que vai ser, se ampliar. Essa crise, para ela, o governo federal tem 2 saídas, né? Ou vai sangrar até as próximas eleições, né? Sempre na corda bamba, né? Ou vai cair com a acentuação da crise, né?
a direita clássica, de fato, saiu fortalecida, né? Isso vai pesar do ponto de vista eleitoral daqui a 2 anos, porque eles vão ter mais vereadores, vão ter mais prefeitos e, consequentemente, eles vão ter mais enraizamento nas cidades, cidades médias, cidades pequenas e até em capitais, né, onde eles elegeram, né? Toda a esquerda tem que repensar a sua trajetória e tem que fazer o dever de casa e tem que voltar para as bases, seja pensando nas eleições daqui a 2 anos, seja de imediato pensando numa possível derrota a curto prazo do Bolsonaro, caso as ruas sejam tomadas pela população em algum momento, né? O que não pode é a gente não estar com a população em todos os casos, a gente tem que estar com a população, nós devemos estar enraizados nessa população, né? Do ponto de vista internacional, né? Pelo menos a gente está sem o Trump, já é algo positivo. Do ponto de vista da geopolítica, isso não muda muito, porque um governo democrata, na sua política internacional, é igual um governo republicano, isso não vai, do ponto de vista da geopolítica latino-americana, por exemplo, não vai se alterar tanto, né? O que ainda faz com que a gente respire um pouquinho é o fato de que a gente teve aí, né, a Argentina, né, a Bolívia, né, e apesar da crise, as últimas eleições da Venezuela, que ainda faz com que, do ponto de vista regional, a gente possa respirar um pouquinho. Então, o cenário é esse, o cenário de crise, e é uma crise que a gente vai ter que discutir muito e, sobretudo, praticar as saídas para a crise. Professor, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por ter aceitado o convite. Foi uma discussão muito boa, gostei bastante, acho que enriqueceu. Acho que, inclusive, também para quem estiver assistindo esse vídeo, deu para ter um norte, né? E passo para você fazer as considerações finais. Guilherme, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que tem que ser isso mesmo. A gente tem que conquistar todos os espaços, inclusive os espaços virtuais, né? E o trabalho que você faz é um trabalho importante e eu desejo vida longa a esse trabalho. Só quero agradecer mesmo, né? E dizer que a luta continua e que nós temos muito mais trabalho do que outra coisa, né? Nós temos que trabalhar muito para ver se esse cenário caótico que o Brasil se encontra, ele mude a curto, a médio ou a longo prazo. Muito obrigado e a luta continua. Sim. Então, para avisar, então, né, para curtir o vídeo no YouTube, se inscrever no canal do YouTube também, né, curtir a página do Facebook para quem estiver nos assistindo e seguir no Instagram para poder vídeos como esses poder viralizar cada vez mais, para poder chegar num número maior de pessoas, né? Para que as pessoas se apropriem dessa discussão, né? Que é o mais importante de tudo isso. E lembrar também, né, que sexta-feira, amanhã, né, vai ter uma entrevista com Moisés, presidente do Sindicato dos Correios aqui de São José dos Campos, né? E também isso às 5 horas da tarde, e às 7 horas da noite vai ter uma outra entrevista com o Cabral do Sindicato dos Químicos. Essa programação dessa semana. Mais uma vez eu quero agradecer, né, quem estiver nos assistindo, ao professor, e encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates.